gráfico da força com o tempo. Então, quando te dá um gráfico da força com o tempo t, para calcular o impulso, devemos lembrar da geometria plana, o cálculo de área. Só que aqui só aparecem essas duas áreas aqui, que é a área do triângulo e a área do trapézio. Gráfico da força com o tempo, força com o tempo, acabamos de ver que é o conceito de impulso. Só que agora você não pode aplicar impulso igual a força vezes tempo. Você tem que calcular a área da figura aqui definida pelo gráfico, que vai ser sempre ou um triângulo ou um trapézio. Como calcular a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Como calcular a área do trapézio? Dentro de parênteses aqui se coloca base maior mais base menor vezes altura sobre 2. O que é a altura? É o segmento horizontal. Aqui na física o trapézio está deitado. Então na física a altura a altura do trapézio é sempre o segmento horizontal, porque esse trapézio está deitado. E a base maior é o maior segmento vertical. E a base menor é o menor segmento vertical. Então vai ficar base maior, aqui é mais, né? Vezes não, mais. Base menor vezes altura dividido por 2. Então, com base no gráfico, o impulso produzido pela força no intervalo de tempo, de 0 a 5 segundos, é 325 newton vezes segundo. Considere que o objeto tem massa 5 kg e que sofreu essa variação de impulso. Por que variação de impulso? Porque a força variou. Então, se a força é variável, eu não posso usar força vezes T. Força vezes tempo é quando a força é constante. A força aqui não é constante, ela está aumentando de 40 para 90 newton. Então, para a força variável, só tem uma maneira de calcular um impulso, através da área, que pode ser um trapézio ou um triângulo. Nesse caso aqui é um trapézio. Então, considere que o objeto tem massa 5 kg, sofreu uma variação do impulso, porque a força variou de 40 para 90 newton. A velocidade inicial dele, VI, é 3 metros por segundo. Determine a velocidade final. Então, a fórmula que vamos usar é essa aqui. Impulso, que a gente vai calcular pela área, é igual a massa, que multiplica a velocidade final menos velocidade inicial. Então, o impulso, vamos calcular pela área. Eu não posso fazer força vezes tempo. Por que não? Eu tenho dois valores para força. Eu tenho uma força de 40 e tenho uma força de 90. Quando tem duas ou mais forças, eu não posso fazer F vezes ΔT. Eu tenho que calcular a área dessa figura aqui, para calcular o impulso, para depois calcular a velocidade final. Olhando para o gráfico, a base maior é o segmento maior aqui, é o segmento vertical maior, 90. Então, a base maior, 90. Base maior do trapézio. A base menor é o segmento vertical menor, 40. Então, a base menor, 40. A altura é o segmento que está deitado. O eixo X horizontal, a altura vai de 0 a 5, então a altura vale 5. Então, como calcular o trapézio? O trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a base maior, substitui, Bzão é 90, mais Bzinho é 40, o H é 5 sobre 2. 130 vezes 5 dividido por 2 dá os 325 que ele falou no texto. Então, aqui, esse exercício não é normal dar já o impulso igual deu aqui. Então, no Enem, ele não vai te dar esse impulso. Aqui ele ajudou o aluno. Aqui ele já deu o impulso, provando que realmente é calculado pela área. Lá. Então, o correto, no Enem, no vestibular, você tem que calcular a área, aí bateu direitinho, olha lá, deu 325, e ele afirmou realmente que o impulso era 325 newton vezes segundo. Então, está correto esse impulso aqui. Então, com base no gráfico, o impulso produzido pela força no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos foi 325 newton por segundo. Só que no Enem, no vestibular, eles não dão impulso assim, não. O F vezes ΔT, ele deu no texto, né? O impulso produzido pela força, que é o I, 325 newton vezes segundo. Força vezes tempo, impulso, 325. É igual a variação da quantidade de movimento. Quando cai o gráfico e te dá a massa e a velocidade, então veja bem, tem o gráfico. Do gráfico, calcula-se o impulso. Por que eu tenho que usar essa equação aqui? Por quê? O objeto de massa 5 kg, que sofreu uma variação do impulso, estava com velocidade inicial, que é V1, 3 metros por segundo. Ele quer a velocidade final, que é o V2. Então, me deu massa e velocidade, e o impulso, que é a força e tempo, me deu a massa. Velocidade inicial, que é a velocidade final, e é o gráfico do impulso, força, Newton, vezes tempo, segundo, é o impulso. Então, por isso que a gente usa essa equaçãozinha aqui. Agora, o raciocínio que você tem que adotar é o seguinte: o que ele me deu? Você tem que colocar os dados aqui. Tem a base maior, a base menor, a altura?
calcular a área para calcular um impulso. Me deu a massa em quilo e a velocidade em metro por segundo. O impulso que você calculou na letra A, calcula a velocidade na letra B, ó, que é o teorema do impulso. O impulso, que é força vezes tempo, varia a quantidade de movimento. Massa vezes velocidade V2, quantidade de movimento final. Menos massa vezes velocidade V1, quantidade de movimento inicial. Substitui os valores, ó. O impulso, 325. A massa, 5. Velocidade final, quer saber, V2, menos. A massa é 5. Velocidade inicial, está aqui, ó, 3. Então, 325 é igual a 5 vezes V2, menos 15. O menos 15, ó, vai passar para o outro lado, mais 15. Ó. 5 vezes 3 está 15, só que o sinal é negativo. Então, menos 15, você passa para o primeiro membro, trocando o sinal. Menos 15 passa para o primeiro membro, mais 15. Então, vai ficar 5 vezes V2 igual a 325 mais 15. 325 mais 15, 340. Então, 5 vezes V2 igual a 340. Se eu quero a velocidade V2, o 5 está multiplicando, passa a dividir. Então, 340 dividido por 5 dá uma velocidade, ó, de 68 metros por segundo. Então, a força está atuando mesmo em direção e sentido, porque a velocidade aumentou de 3 metros por segundo para 68 metros por segundo. Quarto e último exercício. O airbag e o cinto de segurança são itens de segurança presentes em todos os carros novos. Utilizando os conceitos da primeira lei de Newton, que é a inércia, e o impulso de uma força para a avaliação da quantidade de movimento, analise as proposições em falso ou verdadeiro. Primeiro, o airbag aumenta o impulso da força média atuando sobre o ocupante para aumentar a quantidade de movimento. Gente, se aumentasse a quantidade de movimento, a sua velocidade ia aumentar, porque a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, se aumentasse a sua velocidade, o que ia acontecer? Você ia bater com o rosto no para-brisa do carro. Então, você ia colidir, ia ser projetado para fora do carro. O impulso, ele aumenta a força, que atua no sentido oposto ao seu corpo, para diminuir sua quantidade de movimento. Aí o que acontece? Como é um dispositivo de segurança, então, o cinto não deixa você avançar. O cinto de segurança não deixa que seu corpo seja projetado para frente. Então, para ajudar o cinto de segurança, portanto, aplica uma força no sentido oposto à velocidade do seu corpo. Porque, por inércia, lembra? Você tende a manter a velocidade vetorial do carro. Então, numa batida, você não pode criar uma força no mesmo sentido, né, da velocidade. Então, o que o cinto de segurança faz? Te segura, né? Então, ele aplica uma força na mesma direção da velocidade, só que sentido o quê? Oposto. Então, uma força, uma aceleração no sentido oposto, nós vimos que a velocidade diminui. Então, se a velocidade diminui, a quantidade de movimento diminui. Então, o airbag e o cinto de segurança aplicam a força, que vai sempre aumentando, no sentido o quê? Oposto. E quando a força é aplicada no corpo no sentido oposto, a velocidade do corpo diminui. Se a velocidade do corpo diminui, a quantidade de movimento diminui. Então, o airbag não pode aplicar uma força aumentando a quantidade de movimento, porque a força do airbag e do cinto de segurança aplica-se no sentido que oposto. Então, se uma força aplica no sentido oposto, aplicar no sentido oposto, ele produz uma aceleração no sentido oposto. Uma aceleração no sentido oposto da velocidade diminui a velocidade, diminuindo a quantidade de movimento e não aumentando a quantidade de movimento. Então, a letra A é falsa. B. O airbag aumenta o tempo. Opa, aí nós vimos que quando aumentar o tempo, o que acontece, pessoal? Quando aumenta o tempo, a força diminui, o airbag aumenta o tempo de colisão, então diminuindo assim a força. Perfeito. Vamos lembrar lá? Simulador? Então, para que serve o airbag? Para aumentar o tempo de contato do rosto com o colchão de ar cheio de gás. Então, se o tempo que o corpo da pessoa entra em contato com aquele colchão de ar aumenta, a força aplicada ao corpo da pessoa diminui. Porque se a força aumentasse, quebrar os ossos do rosto da pessoa. Então, o airbag aumenta o tempo de colisão, diminuindo assim a força atuante. Então, se o tempo aumenta, o tempo do airbag aumenta para diminuir a força de contato com o rosto e o corpo da pessoa. Então, aqui, vamos entender que a caixa de espuma atuasse como o airbag, né? Vai produzir um tempo de contato maior e a força vai diminuir. Tempo de contato maior, 0,08 segundo, força diminuiu para quanto?
2,2 newton. Agora, se diminuísse o tempo, a força aumentaria. Então, o tempo aqui vai diminuir, então a força vai aumentar. O tempo de contato com a superfície com espuma diminuiu da metade, 0,04 segundos. A força dobrou, 4,4 newton. Então, o airbag é a outra superfície aqui, né? Que é a caixa com espuma. O ovo seria o corpo da pessoa, né? Do motorista e dos passageiros. Ah lá. Então, o tempo de contato do corpo dos passageiros e do motorista com o airbag aumenta para que a força diminua, né? Não causando danos ao corpo da pessoa, do passageiro e nem do motorista que senta na frente. Então, se o airbag não abrir, pessoal, a pessoa vai sofrer fraturas, podendo provocar a morte da pessoa. Então, o airbag aumenta o tempo de colisão do ocupante do carro, diminuindo a força que atua sobre o corpo da pessoa. Então, essa aqui é verdadeira. Letra C. O cinto de segurança impede que o ocupante do carro, em uma colisão, continue se deslocando com o movimento retilíneo uniforme. Tá certo, né, pessoal? Por quê? Sem o cinto de segurança, você vai manter a velocidade do carro. Aí você vai chocar com o banco, com o para-brisa, né? Vai sofrer fratura. Se tiver o passageiro atrás, né, sem o cinto de segurança, se ele mantém a velocidade vetorial, ele segue, por isso que ele colide, né, com o banco da frente. O passageiro que está no banco de trás colide com o banco da frente, provocando assim fraturas, né? Até lesões corporais. Então, o cinto de segurança serve para isso, né? Na primeira lei de Newton, diz o quê? Se você tem velocidade vetorial v, você mantém a velocidade vetorial v. Por isso que sem o cinto de segurança, uma colisão, você mantém a velocidade vetorial v e acaba o quê? Colidindo, o passageiro no banco de trás acaba colidindo com o banco e até mesmo com o corpo da pessoa que está no banco da frente. Por quê? Por inércia, tende a manter a velocidade vetorial. Então, esse aqui, ó, verdadeiro também. O cinto de segurança impede, então, item C também verdadeiro. Agora, letra D, D de dado, né? O cinto de segurança desacelera o ocupante, até aqui tudo bem. Aumentando a velocidade ou a quantidade de movimento, falso da gente. Se o cinto de segurança desacelera, a velocidade diminui e a quantidade de movimento também diminui. Então, item D de dado, falso. O último item, item E, o cinto de segurança impede que o ocupante do carro, em uma colisão, continue em movimento, por inércia. Porque a inércia é a propriedade do corpo manter-se em repouso, na ausência de força. Se o corpo estiver em repouso, mantém em repouso. Se estiver em movimento, mantém com movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade vetorial constante. Então, o cinto de segurança impede que o ocupante, em uma colisão, continue em movimento, diminuindo assim, até mesmo anulando a quantidade de movimento. Foi o que nós vimos, né? O que aconteceu com a quantidade de movimento do ovo? O ovo tinha velocidade v, aí quando colidiu, o que acontece com o ovo? A superfície espumada exerce uma força contrária, por isso que o ovo para. Olha lá, ó, cai. Então, ó, a superfície espumada atua com a força contrária à velocidade, retardando ou desacelerando o ovo, né, até o repouso. Então, o ovo em queda livre, olha lá. Só que cuidado, ele chega na superfície com 4,4 metros por segundo, mas depois que ele toca a superfície, aparece uma força contrária lá, uma força de 4,4 newton, contrária à velocidade, e diminui a velocidade do ovo até zero. Então, por isso que o ovo caiu e não quebrou. O que acontece na superfície dura? Na superfície dura, o tempo vai diminuir, a força vai aumentar e o ovo vai quebrar. Então, ó, sem o cinto de segurança e sem o airbag, o tempo, ó, diminui, tá vendo? 4 milésimos de segundo, a força aumentou, ó, de 4,4 foi para 44 newton. Então, o tempo diminuiu de 10 vezes, a força aumentou de 10 vezes. Então, o último item aqui, letra E, verdadeiro. Então, ficou F, V, V, F, V.